Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, não para de acontecer coisa ruim, é realmente terrível. Esse estado de caos que eles querem implementar é uma coisa real, não é uma ficção, não é uma teoria. É uma coisa que qualquer pessoa que souber pelo menos ler, né, e se informar um pouquinho, de acordo com as notícias que o próprio sistema está soltando. Eu estava vendo agorinha há pouco um cientista também renomado dizendo que esse mal terrível que a gente está enfrentando vai durar por pelo menos 10 anos. Olha só o que o cara está falando. Então essas coisas que eles estão fazendo aí, querem obrigar o povo a tomar, pela que a própria especialista deles está falando, não vai servir de nada. Então você veja, é o próprio sistema que está falando, não sou eu, Davi. A matéria que foi enviada hoje, que nós escolhemos aqui, foi a do nosso irmão Claudinei Pego, um peso pesado aqui nas dicas. Ele mandou uma matéria aqui da Isto É Dinheiro, falando de novas profecias do Titio Bill. Titio Bill, que se o mundo realmente tivesse regras, não é? Se não fosse eles mesmos que mandassem no mundo, pessoas como ele, já deveriam ter intimado, interrogado ele para saber como é que ele está sabendo de tanta coisa. Até data o cara está prevendo. Mas ao invés de fazerem isso, estão ao contrário, idolatrando o cara, ignorando completamente a possibilidade, não é, desses mesmos caras que ficam fazendo previsão e têm dinheiro para isso, estarem por trás desses problemas terríveis que estamos enfrentando. Antes de eu mostrar a matéria do nosso irmão, quero mostrar um trechinho de outra dica do nosso irmão Treik Animado, Joelson Alves. Desde já fica o nosso agradecimento a esse irmão, que ele me mandou 2 vídeos onde o próprio Bolsonaro deixa claro a existência dos donos do mundo. E o que eu falei para vocês é que o Bolsonaro sabe que existe de fato o sistema. Quando ele foi lá para os Estados Unidos, passou mais de 15 dias, foi justamente para tomar ciência disso e aceitar os termos de como ele poderia ser presidente sem ficar no caminho dos caras. Ele foi lá para isso, eu tenho certeza disso. E nesses 2 videozinhos, ele meio que deixa escapar isso, a nova ordem mundial e a existência dos donos do mundo. Escuta só. Quando era deputado não poderia falar porque as informações que eu obtive eram confidenciais. Como presidente, como agora eu sou dono desse carimbo, posso falar. A Petrobras, Almirante Bento, a Petrobras, que é o nosso ministro das Minas e Energia, não foi apenas assaltada de uma forma ou de outra. O direito à exclusividade para explorar potássio na foz do Rio Madeira foi vendida à empresa canadense em 2008. Vocês sabem quem era o presidente dessa época. E esse documento confidencial está comigo. Depois outras coisas aconteceram, conseguimos lá na frente recuperar isso daí. Mas o Brasil foi vendido até dessa forma. A exclusividade de explorar subsolo nosso para empresas estrangeiras em documentos secretos. Sua opinião com relação a essa questão da pandemia, isso foi estratégico para derrubar a economia dos países? Não posso falar isso. Você existe, os países se preparam para a guerra. Tá com bombas, né? Aí tem a guerra nuclear, bacteriológica, o pessoal mexe com vírus laboratório. Pode ter escapado isso aí. Essa questão que eles falam... Não pode ter escapado. A questão que eles falam muito em ordem mundial, essa questão... Não, isso existe, lógico. Existe? Eu não quero entrar em detalhe aqui, se não tivesse ninguém gravando aqui eu falaria mais coisa, mas quando tá gravando eu vou evitar falar. Então, irmão, contra fatos não há argumento. O presidente sabe disso, qualquer pessoa desperta sabe disso, esses homens existem. E aqui, veja a previsão do Titio Bill. Após prever um mal devastador, Bill Gates alerta para próximos 2 desastres. Uma matéria muito recente, de 11 de 2 de 2021, e diz o seguinte, meus irmãos. O bilionário e filantropo Bill Gates alertou sobre os próximos 2 desastres que o planeta enfrentará depois de prever a eclosão de um mal devastador. Em 2015, o fundador da Microsoft disse durante uma TED Talk que uma epidemia que envolveria um mal terrível, onde as pessoas se sentiriam bem o suficiente enquanto estão infectadas para entrar em um avião ou ir ao mercado, estaria próximo de acontecer. O chefe de tecnologia, agora com 65 anos, alertou que o mundo não estaria preparado para a próxima epidemia, 5 anos antes do Sungamonga surgir e levar a vida de até o momento 2,3 milhões de pessoas no mundo inteiro. Agora, quase 6 anos depois, Gates disse que acredita que as maiores ameaças à humanidade nos próximos anos são as mudanças climáticas e o bioterrorismo, relata o Daily Star. Relembrando o TED Talk de 2015, Bill Gates disse ao canal Veritasium no YouTube: não há uma sensação boa. É algo como isso que vou dizer, mas eu avisei. Ele acrescentou: as doenças respiratórias são muito assustadoras, porque você ainda está andando por aí em um avião ou um ônibus quando está infectado.
ao contrário de algumas outras doenças, como o ebola, onde você está principalmente em uma cama de hospital, quando a carga viral infecta outras pessoas. O Sr. Gates, então, deu a sua opinião sobre as principais ameaças ao mundo hoje: mudança climática. A cada ano, isso representaria um número de perdas humanas ainda maior do que tivemos nessa pandemia. E acrescentou: o bioterrorismo. Alguém que queira causar danos pode criar um mal terrível, e isso significa que o custo, a chance de se deparar com isso, é mais do que epidemias de origem natural, como a atual. O cofundador da Microsoft disse que os humanos não têm o poder de prever futuras pandemias, mas podem estar bem mais preparados do que estavam nessa atual, para que nunca tenhamos um número de perdas tão grande como as que temos hoje. Recentemente, Gates escreveu em um post de blog: embora ainda precise haver algumas restrições, o número de casos de perdas vai começar a cair muito, pelo menos nos países ricos, e a vida vai estar mais perto do normal do que agora. E aqui encerra a matéria. Então, meu irmão, você vê que ele dá detalhes, né? Em 2015 ele deu detalhes de tudo isso que aconteceu, né, que a gente está enfrentando agora no momento. Eu fiz um vídeo também mostrando isso, né, que ele era um profeta do Sungamonga, e ao invés, né, de o vídeo ser divulgado, a plataforma considerar isso, né, uma informação útil e relevante, não, foi considerado um vídeo conspiratório, fake news, e foi tirado do ar. E tudo que eu fiz foi dar detalhes de toda essa revelação que aqui foi resumido, e aqui até deu para entender ainda, não é? Ele deu detalhes desse mal terrível que a gente está enfrentando, que isso iria acontecer, que era preciso criar um órgão internacional capaz de lidar com isso, ou seja, regras internacionais para todos os países seguirem, um órgão com poder de intervir, inclusive, nesses países. Então a gente mostra, fala de tudo isso, falamos também dos detalhes do laboratório que tinha lá na China, não é? Bem parecido com a Umbrella, usava o mesmo símbolo. Todos esses vídeos foram tirados do ar. Então, irmãos, nem sequer, não tô falando nem se defender, nem sequer falar sobre essas coisas, hoje a gente pode abertamente. Eu fiz esse vídeo aqui, mas tenho dúvidas quanto tempo ele vai passar no ar e se ele vai mesmo pro ar. Essa é a realidade atual nossa para fazer vídeos, para falar desse tipo de informação. O Facelist, meus irmãos, eu não sei se vocês estão sabendo, mas ele já declarou, deixou claro nas regras dele, que ele não vai mais divulgar, né, vídeos com o tema de política. Então por que querem fazer isso? Porque alguns candidatos que chegaram ao poder, todos só chegam com a permissão deles. Aqueles que realmente são totalmente antissistemas, nem sequer têm condições de fazer uma candidatura real. Quando fazem aquela, como o Cabo Daciolo mesmo, que mal tem chance, como Enéas, que ainda conseguiu criar o seu próprio partido, mas foi atacado pela mídia em massa, como se fosse uma doença a ser exterminada. Mas mesmo assim, irmãos, ainda eles podem colocar candidatos menos ruins por conta dos despertos. Entende? Tem que ter alguém que pelo menos represente as pessoas em alguma coisa. Esses camaradas, eu posso dar o exemplo do Donald Trump para você. Ele não era bem o que o sistema queria, mas foi uma coisa que o sistema teve que colocar, teve que aceitar, porque era o que o povo queria em massa. Bastou o povo dar uma tremida, ficar em dúvida sobre isso, que aí colocaram outro candidato lá, que vai totalmente contra a vontade da grande maioria. Os Estados Unidos está mergulhado em um caos, irmãos. Embora ninguém goste de falar, mas a pobreza lá está aumentando muito. Tem um canal, inclusive, que eu até vou deixar o link dele aí, mas ele tá mostrando a pobreza, como tá aumentando lá, ruas cheias de lixo, pessoas sem empregos, tá cheio lá, mas não se fala porque muita gente vende ainda o sonho americano. Mas a situação não tá boa lá também não, irmãos, e tende a piorar com o Joe Biden no poder. E você veja que isso tanto é verdade, irmãos, que eles estão impeachmentando um cara que não tá mais no poder, né? Uma coisa surreal, o cara já saiu do cargo. Poderiam impeachmentá-lo até a hora que ele estava no cargo, mas vão impeachmentá-lo fora do cargo para que ele não possa se recandidatar. Porque o sistema sabe que o que Joe Biden vai fazer aí nos próximos anos, se tivesse uma eleição justa daqui a 4 anos, o Trump se reelegeria com as mãos nas costas. O povo ia ver a burrada que fez. Entre aspas, né? Vocês me entendem o que eu tô dizendo. Mas já estão providenciando que ele não possa se candidatar. Então essa é de fato a nova ordem do mundo, irmãos. Se a gente parar para pensar no que realmente significa o que o titio Bill acabou de falar, irmãos, é uma coisa assustadora, é uma coisa tenebrosa. Ele sempre acertou, tem muito mais previsões, é porque, família, acontece tanta coisa que não dá tempo da gente fazer os vídeos. Mas o que esse cara falava sobre tecnologia que ia chegar nas nossas mãos, tá tudo aí, esse cara não errou nada. É porque a mídia não quer que você perceba que esses caras não estão fazendo profecias, estão avisando o que vai acontecer. Então o povo não pode pensar isso, o povo tem que pensar que as coisas acontecem por acaso. Só que eu vou dizer pra vocês particularmente, família, quanto mais eu vou ficando velho aqui, né, vou completar 37 anos esse ano, se Deus assim permitir, mais eu me convenço que nada acontece por acaso, nem mesmo na natureza. Quando acontece um desabamento, um alagamento, seja o que for, até um trovão quando cai, você vai ver que teve motivo para aquilo acontecer.
às vezes até a ação do homem. Então essa história de acaso, eu mesmo não acredito. Para mim isso aí é uma teoria da conspiração, isso sim. Principalmente quando um cara como Bill Gates, um cara milionário, super influente, né, que a gente sabe que faz parte das 13 famílias, quando um cara vem e fala coisas desse tipo e acerta. Profeta ele não é, porque profeta vem de Deus. E esse cara com certeza não tem parte com Deus. Então de onde vêm essas profecias dele? Não são profecias, são avisos. Avisos que a elite nos dá, porque Deus não permitiria que eles fizessem essas coisas sem dar a mínima chance do povo saber. Veja no tempo de Noé. O próprio Noé saiu avisando a todas as pessoas que podia que aquilo ali iria acontecer, e as pessoas faziam o quê? Riam da cara dele. Da mesma forma, estamos aqui alertando todos os dias que essas coisas estão acontecendo e estão previstas, mas as pessoas preferem achar que isso aqui é uma teoria da conspiração, e até alguns, né, acham bom quando os vídeos são retirados. Então, meus irmãos, aí fica realmente um futuro inevitável. Mas não é por isso também que a gente vai perder as esperanças, porque eu não acho que é cristão perder esperança. Enquanto houver essa brechinha aqui, estaremos aqui falando todos os dias. Enfim, eu agradeço demais a sua visualização, o tempo que você dedicou a estar nos ouvindo aqui. Peço que você compartilhe, senão não vai adiantar de nada o trabalho. Eu já disse e repito que a única maneira da gente evitar, ou pelo menos atrasar esses planos, é mais pessoas despertas. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Compartilha, deixa o like e a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e que o nosso Yahushua, o Jesus Cristo, como a maioria chama, acompanhe e proteja cada um de vocês. Sempre encarando o sobrenatural.